Hello, segundo ano! Hello, students! Olha, nós aprendemos os pronomes em inglês. O que são os pronomes em inglês? A gente usa para substituir um nome. E na frase em inglês, toda frase em inglês tem que começar com um nome ou com um pronome, ok? Vamos relembrar os pronomes agora? Ó, repeat students, repetem students, I. O que significa I em inglês? Eu, I significa eu em inglês, ok? Qual o próximo pronome? You. O que é you? Você. É você aí, student. Você em inglês é you. Repeat, student. You. You significa o quê? Você em inglês. Aí agora nós temos três pronomes que são the third person of the singular. É a terceira pessoa do singular. O que é singular? Quando é só um. E o que é plural? Plural quando são dois em diante. Quando é só uma pessoa, a gente chama a terceira pessoa do singular. The third person of the singular. Ok? O que é uma pessoa? He é ele em inglês. É só uma pessoa, é só ele. Ele em inglês, how can I say ele in English? He significa o quê? Ele em inglês, ok? O que significa he? He significa ele em inglês, ok? Pode ser um boy ou pode ser um man. Pode ser um garoto, um menino ou pode ser um homem, mas só pode ser uma pessoa. Como é que fala ele em inglês? How can I say ele in English? He, yes? He, so repeat students. He. Yes, he. He significa ele em inglês. E o que significa she? She significa ela em inglês. How can I say ela in English? Como é que eu digo ela em inglês? She é ela em inglês, só pode ser uma pessoa, só pode ser ela. Pode ser uma girl, uma garota ou uma menina, ou pode ser uma woman, pode ser uma mulher, um adulto, ok? Se for só uma pessoa, a gente fala ela. How can I say ela in English? She. E quando é que eu uso it? O it eu uso para objeto, para animal, para um lugar, quando for um animal, um objeto ou um lugar. E também, gente, tem um segredinho. Eu uso it quando eu não sei se foi um homem ou uma mulher. Por exemplo, alguém aqui bateu na porta. Aí eu não sei se foi ele ou ela. Aí eu posso usar o it também, tá bom? It. Repeat, student. It. Eu uso para objeto, local, animal, lugar. Eu uso it. Então, eu vou usar it. Repetem, student. It. Agora, we. Look. We. O que é we em inglês? Nós. Eu e mais alguém. No caso de vocês vão usar nós quando? Quando você falar de você e mais outra pessoa. Por exemplo, você vai falar assim, ó. Eu e minha mãe ficamos em casa. Então, nós ficamos em casa.
Eu e meu pai estamos de quarentena. Então você vai falar, nós estamos de quarentena, não é? Eu, meu pai e minha mãe. Nós estamos em casa. We are at home. Ok? We significa nós em inglês. How can I say nós in English? We. Ok? Repeat. We. Yes, students, we, nós. You, o que significa you? You significa vocês. É o mesmo jeito desse you. You é você, you é vocês. Se escreve da mesma forma. Em inglês não tem diferença. E quando é que você sabe se eu estou falando você ou vocês? Depende do contexto, da forma que a teacher fala. Por exemplo, eu falo, students, I love you so much. Eu amo vocês muito, ok? I love you so much. Então, depende do inglês. Então, vai depender do contexto da frase. Mas you, você, you, vocês, se escreve do mesmo jeito e tem a mesma regra. Combinado? E por último, nós temos o they, ó, com som de D. They se escreve com TH, mas o som é de D. They significa elas no plural. Mais de uma pessoa, de duas pessoas em diante, significa elas. E também significa eles. Pode ser tanto os boys e as girls, pode ser até os boys e as girls juntos. Tudo significa they, eles e elas. Em inglês eu falo they. Se tiver um boy e uma girl juntos, a gente fala they. Se tiver duas girls, a gente fala they, elas. Se tiver two boys, a gente fala eles. A gente usa they também. E se tiver five boys, five girls, a gente usa they. Então, quando são duas pessoas ou mais, no plural, a gente usa they, que são eles e elas. Agora, ó, presta atenção. Quando for uma pessoa, quando for he, que é ele, quando for she, que é ela, e quando for it, que é um objeto, um animal, um lugar, ou quando aparece também alguém que você não sabe se é ele ou ela, a gente usa it. Ok? Então, esses são os pronomes. Os pronomes, eles são muito importantes, porque toda frase em inglês tem que começar com um pronome ou com um nome, ok? Depois do pronome vai vir o quê? Vem o verbo, ok? E a gente hoje vai estudar o verbo to like. O que é to like? É gostar. Lembram? Vocês veem aí no vídeo. Deu seu like, deu seu dislike quando não gosta. Então, like. Olha, gente, como o inglês, ele existe no mundo todo. E quanto mais rápido vocês aprenderem inglês, vai ser muito bom para a vida de vocês. Independente de qual profissão vocês escolherem. Porque a gente usa inglês o tempo todo. Por exemplo, se você quer ser um doctor, um médico, você vai ter que ler muitos livros em inglês. E inglês, um livro em inglês, para chegar aqui no Brasil, ele leva 5 anos para alguém ir escrever todo o inglês. Então, se você lê em inglês, você vai ler na mesma hora, logo quando for publicado. Então, a gente usa inglês o tempo todo, ó, Facebook, deu seu like, a gente usa inglês o tempo todo. E olha só, se você pretende viajar pelo mundo aí, aprende inglês. Todo lugar a gente tem que aprender inglês, ok? Então, vamos lá? Não precisa ter vergonha. Às vezes, quando você escuta ou estuda esse mesmo conteúdo pela primeira vez,
Pode parecer difícil, mas é assim mesmo, porque vocês estão aprendendo. Só que à medida que a gente vai repetindo o exercício, a teacher vai explicando de novo e de novo, aí vocês vão guardar na memória de vocês. Ok? Ó, esse conteúdo, os alunos na escola pública ou em algumas escolas particulares estudam só no 6º ano. Olha vocês, como vocês estão adiantados. Vocês estão estudando esse conteúdo no 2º ano. O livro de vocês é muito bom, ok? E a teacher também. Então vamos comemorar, não tenha medo, se não me entender, não tem problema. A teacher vai vir, vai repetir, quantas vezes for preciso. Só que quando a teacher falar, repete com a teacher, escreve, tem que fazer o que a teacher pede, porque a teacher está ensinando vocês a aprender da melhor forma. Ó, para a gente aprender inglês, a gente precisa ouvir, a gente precisa falar, a gente precisa ler e a gente precisa escrever. Então, a teacher trabalha essas 4 habilidades com vocês na aula de inglês, ok? Então, ó, agora a gente vai ver o verbo to like, que é o verbo gostar. Olha só como se divide o verbo like. Ó, em português, vocês sabiam que a língua portuguesa é a língua mais difícil que existe do mundo. Então, se você já sabe português, inglês fica muito fácil. E inglês a gente usa no mundo todo. Então, olha só, agora a gente vai conjugar o verbo to like. Então, olha em português como fica difícil, ó. Eu gosto, você gosta, ele gosta, ela gosta. Nós gostamos, vocês gostam, eles e elas gostam. Em inglês é muito fácil. O verbo to like se divide em 2. Então, a gente usa o like ou likes. Ó, a teacher de blue ficou um pouco claro, não é? Em inglês, a gente usa o verbo like ou likes. Se divide apenas em 2. E no próximo vídeo, a teacher explica como se divide, ok? Então, não saiam daí. Calma, take it easy. Calma, que vocês vão aprender. Esse é o processo de aprendizagem. No próximo vídeo, a teacher continua a explicação. See you! Não saiam daí! Aproveita e drink some water, go to the bathroom, mas volte logo, ok? I see you on the next video. So, bye!